Galera, o que é a questão da diversidade sexual? Quando eu falo que na sociedade existe uma diversidade sexual, isso significa que as pessoas não são todas iguais em relação à sua sexualidade, né? Como a gente já discutiu lá bem atrás, tá? As suas identidades, as suas orientações. Como a gente sabe hoje, não são padrões únicos e exclusivos, masculino e feminino, que existem na sociedade. O heterossexual não é a única orientação sexual possível de existir na sociedade humana, tá? Quando eu falo aqui da questão da diversidade sexual quando que essa questão se torna uma pauta, uma luta de movimentos sociais, tá? Como eu falei para vocês aqui, a gente está se encontrando com as duas coisas: a questão dos papéis de gênero, a questão do masculino e feminino, a diversidade sexual e os movimentos que carregam essas bandeiras também, né? Olha lá, galera. O grande marco da luta pelo reconhecimento dos direitos da população LGBT, do reconhecimento da diversidade sexual como legítima, o grande marco de tudo isso foi a revolta de Stonewall, do dia 28 de junho de 69. Galera, Stonewall era um bar, tá? Era um tipo de um pub, um bar, em Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Nessa época aqui, lá nos Estados Unidos, já estavam havendo outras movimentações de grupos sociais, como a pauta dos direitos civis da comunidade negra, a pauta feminista já estava em discussão, só que a população homossexual, principalmente, ainda vivia muito marginalizada. Tá? As leis em relação à diversidade sexual eram leis ainda muito conservadoras. Em muitos estados dos Estados Unidos era proibido qualquer demonstração afetiva homossexual na rua, por exemplo. As pessoas eram presas por causa disso, para vocês terem uma ideia. Quando você tem uma situação dessa de opressão, você tem todo um grupo da sociedade que é jogado para as margens, que é marginalizado. Porque o que é um marginal? É aquele que está à margem, está à beirada da sociedade. Né? Como a população gay, por exemplo, e transexual não podia ser da forma que é abertamente, com as suas identidades, as suas formas de se manifestar, de fazer festas, de se divertir, de se relacionar. Como eles não eram livres para isso, eles ficavam marginalizados. Tá? Então, muitas vezes, eles tinham que se esconder em lugares meio isolados. Esse bar, Stonewall, era numa região meio escondida da cidade, vamos dizer assim. E era lá que o público gay se encontrava. Tá? Nesse momento histórico aqui de Nova York, ali os 69, estava numa época próxima de uma eleição ali, e havia uma agenda muito conservadora dos políticos. Tá? Os políticos associavam muito o homossexual à depravação, à criminalidade, à doença. Né? Não vamos esquecer, por exemplo, que por muito tempo a própria AIDS foi entendida como um problema da comunidade gay. Tá? Como se fosse um castigo divino, por exemplo. Certo? Então você tem uma série de situações que coloca rótulos na comunidade gay para que ela não seja aceita. Tá? Você tem um olhar muito conservador sobre a sexualidade. E a polícia nessa época aqui estava fazendo abordagens muito violentas. E iam lá nesse bar, fechavam uma festa, prendiam muita gente, eram agressivos. Até que um dia 28 de junho de 69, os frequentadores do bar eles reagiram. Eles não aceitaram a brutalidade policial. E pela surpresa de todo mundo, bem, os policiais não esperavam que eles reagissem, em primeiro lugar, que já foi uma surpresa. E para uma surpresa maior ainda, muitas pessoas da comunidade ali em volta se juntaram à comunidade gay ali de Stonewall. E isso se tornou um grande confronto. Tá? Foi um confronto físico, foi um confronto violento. Tá? Tanto é que, depois desse confronto lá de Stonewall, no ano seguinte, essa mesma comunidade de Nova York organizou uma passeata que se tornou a primeira passeata do orgulho gay. Né? Por que passeata do orgulho gay? Em vários países o nome é usado simplesmente Pride, né? Simplesmente orgulho. Qual que é a questão do orgulho aí? É o orgulho pela sexualidade? Não, na verdade não. Quando se fala que o movimento gay, o movimento LGBT, participa dessas paradas do Pride, do orgulho, esse orgulho é orgulho do quê? É o orgulho da resistência, na verdade. Tá? Então, imagina uma coisa. Lembra quando a gente falou um pouco antes sobre a formação dos movimentos sociais?
O que é uma condição para um movimento social acontecer? Que você tenha um grupo de pessoas que se perceba numa mesma situação. Principalmente o conflito ali de Stonewall fez com que uma grande massa da população se compreendesse como numa mesma situação. A população gay já era uma população grande, né? Os homossexuais sempre estiveram por aí. Só que nesse momento histórico é quando, por causa da violência policial, por causa da opressão principalmente, esse público vai reagir e vai se perceber como uma identidade social. Tá? Então, por isso que todos os anos depois, a passeata do Pride, do orgulho, é para rememorar isso, rememorar o orgulho de ter se reconhecido como sujeito social e de ter principalmente lutado por isso. Né? A gente não pode esquecer que o episódio de Stonewall foi um episódio de violência. Tá? Então o orgulho aí é o orgulho principalmente da resistência. Tá? Pessoal, tem duas referências muito importantes para a gente pensar a questão da diversidade sexual. Tá? E como a questão da diversidade sexual é muito recente, e é um fenômeno muito interessante, a gente acha várias referências na filosofia, na sociologia, na psicologia, como eu já falei para vocês, é um campo de estudos muito amplo e muito recente também, né? Um dos grandes referenciais para isso é o filósofo e sociólogo francês Michel Foucault, tá? Ele é da segunda metade do século XX, agora ele já é falecido, mas ele é desse pensamento contemporâneo. Tá? O Foucault tem uma obra muito importante chamada A História da Sexualidade. Nessa obra, A História da Sexualidade, o Foucault ele demonstra como que a própria ideia que a gente tem do que é o normal é construído socialmente. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, seguindo a linha de raciocínio dele. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, não havia uma palavra específica para homossexual, por exemplo. Agora, por que não havia uma palavra específica para isso? Porque não era uma necessidade social você dizer que alguém se relaciona com alguém do mesmo sexo. Como que funcionava na sociedade grega? Era uma sociedade bastante machista, para você ter uma noção, tá? Bastante patriarcal, muito centrada no homem. O homem tinha muito domínio sobre a mulher, só que entre os homens as relações afetivas e sexuais eram comuns. Então, assim, não havia nenhum nome específico para isso, vamos dizer. Se você olhar tanto para a sociedade do mundo medieval como do mundo moderno, você vai vendo uma mudança nos padrões de pensamento. O que o Foucault percebe? Ele percebe que a sociedade moderna estabeleceu um tipo de controle sobre os corpos e as sexualidades das pessoas. E ele vai mostrar que isso acontece no mundo moderno industrial. Porque o mundo moderno industrial tem que disciplinar as pessoas para ter um controle da sociedade e para que essa sociedade seja produtiva. Então vai haver um controle sobre a sexualidade também. Então ele vai dizer, olha, nesse mundo moderno, burguês, industrial, por que a sexualidade é tão controlada? Por que você tem um padrão tão rígido de família? Pai, a mãe, o objetivo da família é reproduzir filhos, porque esse é o modelo da sociedade industrial disciplinar. A família trabalhadora, por exemplo, tem que ter o pai e a mãe. As relações sexuais deles devem servir para produzir filhos que vão ser a próxima força de trabalho, a próxima mão de obra, os próximos consumidores. Né? Então, o que o Foucault está tentando explicar é que, olha, tanto na medicina como na psicologia moderna, muito tempo o homossexual foi tratado como um doente. Por que o homossexual foi tratado como um doente? Porque naquela sociedade você tem um padrão do que é o normal, do que é o saudável, e que padrão é esse? É o padrão que eles chamam de produtivo, aquele que vai se reproduzir e colocar mais gente como mão de obra na sociedade e na economia. Então, quando o Foucault está falando tudo isso, o que é o resumo disso que ele está falando? Ele está dizendo, olha, o que é normal ou o que é anormal na sexualidade vai depender de que sociedade você está falando. Se você olhar para momentos históricos diferentes, você vai ver que o padrão do que era normal e o que não era normal mudou muito. E esse padrão que a gente entende hoje quase que como natural, como se ele tivesse sempre existido, esse padrão de sexualidade aqui é um padrão moderno já. É um padrão que foi construído faz poucos séculos, ele está dizendo. É ali no mundo industrial burguês. É essa sociedade que tem que controlar a sexualidade para ter controle da sociedade.
para a sociedade trabalhar e produzir, para a sociedade não se revoltar, para a sociedade não gastar energia com outras coisas. Toda a energia que as pessoas têm tem que ser para trabalhar, produzir e reproduzir mais gente que vai fazer isso também. Tá? Então o Foucault ele faz essa crítica aos padrões de normalidade quando a gente fala de sexualidade. Então ele está dizendo que a própria sexualidade, o que é normal, o que é anormal, muda historicamente conforme as sociedades mudam. Tá? A segunda grande referência aqui, que é muito citada por todos os estudos de gênero e sexualidade, é Judith Butler, tá? Que é uma pensadora americana. Ela tem a teoria da performance de gênero. Ela, inclusive, com esse pensamento, ela vai fazer uma crítica aos primeiros movimentos feministas, de certa forma, porque ela vai dizer assim, olha, quando o feminismo surge, surge para igualar a mulher ao homem. Como se homem e mulher fossem papéis naturais, como se já nascesse com as pessoas. E ela vai dizer não, na verdade são identidades sociais. Por que a teoria dela é chamada de teoria da performance? A performance é algo que você desempenha. É quase que como um papel teatral, vamos dizer assim. Tá? O que ela está dizendo? Uma coisa é o sexo biológico e outra coisa completamente diferente é como que você atua com o seu gênero na sociedade. Tá? Então isso é uma daquelas contribuições que mostra pra gente que não necessariamente o sexo biológico determina qualquer coisa na identidade social do indivíduo. Né? Então, na verdade, as ideias da Judith Butler já estavam um pouco no que a gente vinha conversando antes, mas agora vocês têm a referência de quem que trata sobre isso, caso queiram procurar se aprofundar do tema. Tá? Então, tanto Foucault como a Judith Butler são pensadores muito contemporâneos, muito influentes, tá? Que estão colocando essa questão na mesa. Tá? Assim como os movimentos sociais estão fazendo também. E aí, como que a gente vai lidar com essas novas identidades? Com essas novas identidades que não cabem naquele quadradinho do masculino e do feminino tradicional. As pessoas que não se enquadram nesses modelos, elas vão ser reconhecidas? Vão ter os seus direitos garantidos ou não? Né? Galera, para vocês terem uma noção de como que essa coisa ainda é polêmica, ainda há muito disputa, tem algumas informações ali no final do slide agora. O que ainda está em disputa, se a gente pensar no Brasil, por exemplo? Tá? Em 2015, um grupo de parlamentares se mobilizou para aprovar o Estatuto da Família. O Estatuto da Família diz que família, aquela família que está na Constituição, é a união de homem e mulher. Tá? Então eles querem, com esse Estatuto da Família, dar uma definição específica do que é a família que está nas leis. Tá? Qual que é o resultado prático disso? Se isso é levado a sério na prática, as outras formas familiares, famílias monoparentais, que tem uma pessoa só, é um pai ou uma mãe, né? As famílias de pessoas homossexuais, as famílias com pessoas transgênero, talvez, se isso for levado à prática, essas pessoas podem ter problemas com seus direitos, né? Casamento, adoção de filhos, certo? Ah, professor, mas aí, o que acontece? Por outro lado, por isso que eu falei que ainda que há uma disputa, é uma coisa que ainda não está resolvida totalmente. Tá? Houve esse grupo de parlamentares que aprovou esse Estatuto da Família, que dá essa definição restritiva do que é família na lei, porém, do outro lado, aqui a gente fala do outro poder da República, que é o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, né? Em 2011, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro deu uma decisão que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo, como tendo os mesmos direitos da união estável das pessoas de sexos diferentes. Tá? Então, o nosso judiciário reconhece que, em uma união estável homossexual, existem os mesmos direitos civis que em um casamento entre pessoas de sexos diferentes. Tá? Por exemplo, o que é uma coisa que ainda é muito polêmica hoje em dia? União estável é a mesma coisa que casamento? Para os direitos civis, sim. Mas talvez simbolicamente não. Né? Talvez algumas religiões que não reconheçam ainda o casamento homossexual não queiram usar essa nomenclatura. O importante é que, para as leis brasileiras, todos os direitos que uma união estável heterossexual tem, uma união estável homossexual também tem.
tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês como que essas coisas ainda estão em disputa na nossa sociedade. Isso ainda não está resolvido, isso é uma coisa muito atual, tá? Principalmente nós que vivemos em um país que ainda é conservador em muitas coisas, né? E que o debate ainda vai ser muito longo sobre tudo isso, certo? O mais importante aqui para vocês é entender mais ou menos qual que é o estado de coisas hoje, na atualidade, sobre isso aqui, tá? Então existe, por um lado, toda uma história de lutas do movimento feminista, e existe, por um outro lado, que também se complementam de uma certa forma, as lutas pela conquista de direitos da diversidade sexual, das pessoas que têm identidades sexuais diferentes daquelas tradicionais, do padrãozinho masculino e feminino. Certo?